Se eu lhe pedisse para me dar a maior prova da divindade de Jesus, talvez você, como eu, pensasse imediatamente na ressurreição, ou nele andando sobre as águas, ou na sua voz de autoridade acalmando a tempestade. Mas e se eu lhe dissesse que a prova mais profunda, mais íntima e mais poderosa de que Jesus é Deus está escondida justamente naqueles momentos em que ele parecia mais humano, quando ele, em uma montanha solitária ou em um jardim escuro, se ajoelhava para orar? Essa imagem, o Deus Filho em conversa com o Deus Pai, não é uma contradição teológica a ser resolvida. É um convite sagrado. É a janela que o próprio Deus abriu para que nós, meros mortais, pudéssemos espiar a realidade mais fundamental e mais gloriosa de todo o universo. A verdade de que o nosso Deus não é um ser solitário, mas é, em sua própria essência, um relacionamento eterno de amor. Muitos, com boa intenção, respondem a essa pergunta dizendo que Jesus orava apenas para nos dar o exemplo. E isso é verdade. Mas dizer isso é como dizer que o sol existe apenas para nos dar um belo pôr do sol. A verdade é infinitamente mais profunda, mais bela e mais transformadora. E nesta jornada de hoje, nós vamos descobrir por que a vida de oração de Jesus é a chave mestra que destranca os maiores segredos da Trindade, do plano da salvação e do potencial da sua própria vida de oração. Entender isso tem o poder de transformar as suas orações de uma lista de pedidos em um encontro de amor. Para abrir essa porta, nós usaremos a chave que a própria Bíblia nos entrega, a imagem de Jesus como o nosso grande sumo sacerdote, a ponte viva, perfeita e encarnada entre a santidade infinita de Deus e a nossa humanidade caída. E as suas orações eram a conversa sagrada que acontecia sobre essa ponte. Era um eco na terra da comunhão que sempre existiu no céu. Hoje, nós não vamos apenas tentar entender um paradoxo. Nós vamos pedir permissão ao Espírito Santo para nos aproximarmos e ouvirmos o som da conversa mais importante que já aconteceu. A primeira e mais fundamental razão pela qual Jesus orava destrói a nossa visão limitada e, muitas vezes, pobre, da oração. A dor da nossa experiência é que, para muitos de nós, a oração se tornou uma lista de pedidos, um ato de desespero, um recurso de emergência que usamos apenas quando precisamos de algo de Deus, uma cura, uma provisão, um livramento. E por causa disso, a ideia de um Deus que ora parece não fazer sentido, pois ele não precisa de nada. Mas o princípio bíblico que precisamos entender aqui é a verdade mais profunda sobre a natureza de Deus, a doutrina da Trindade. Antes que houvesse um universo, antes que houvesse anjos, antes que houvesse a humanidade, Deus existia, e ele não existia em uma solidão isolada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existiam desde toda a eternidade em uma comunhão perfeita, em um fluxo constante de amor, de mútua glorificação e de deleite. Eles não precisavam de nada fora de si mesmos para serem felizes e completos. O relacionamento entre eles era e é o maior tesouro do universo. E aqui, uma revelação contra-intuitiva e gloriosa explode em nossa mente. A vida de oração de Jesus aqui na Terra não foi o início de sua conversa com o Pai. Foi apenas a continuação, em um contexto humano e com as limitações da carne, da conversa de amor, que eles sempre desfrutaram por toda a eternidade. Quando Jesus se retirava para orar, ele não estava primariamente cumprindo um dever religioso. Ele estava com saudade de casa. Ele estava matando a saudade da comunhão face a face que ele sempre teve com o Pai. Ele estava simplesmente tornando audível para nós, seus discípulos, a comunhão que é a própria essência da divindade. A oração em sua forma mais pura não é petição, é relacionamento. Compreender isso nos convida a uma nova forma de orar, uma forma que pode revolucionar a nossa intimidade com Deus. É o convite a começar o nosso tempo de oração, não com a nossa lista de necessidades, não com as nossas ansiedades, mas com um momento de puro deleite e de adoração. É um convite a passar os primeiros minutos apenas contemplando quem Deus é, agradecendo por sua presença, declarando o nosso amor por Ele. Essa atitude muda a nossa oração de uma transação comercial para uma comunhão familiar. E ao fazer isso, nós estamos espelhando, ainda que de forma imperfeita, a comunhão de amor que o Filho sempre teve com o Pai.
Pense nesta poderosa metáfora. Se a Trindade é um oceano infinito de amor, de comunhão e de alegria, a vida de oração de Jesus aqui na Terra foi como uma onda desse oceano que, pela primeira vez na história, quebrou na praia da nossa realidade humana. E ao quebrar na praia, ela nos permitiu ver, ouvir e sentir, pela primeira vez, a natureza da água daquele oceano. A oração de Jesus era a música do céu sendo tocada na terra. A segunda razão pela qual Jesus orava destrói um bloqueio, uma mentira que muitos de nós acreditamos sobre a própria oração. É a ideia de que a nossa necessidade de orar é um sinal de fraqueza, de imperfeição, de que é uma consequência da nossa natureza caída. Nós olhamos para a nossa necessidade de Deus e a vemos como um defeito. Mas o princípio bíblico que Jesus nos revela em sua vida é o de que ele era o segundo Adão. Ele veio a esta terra não apenas para morrer por nós, mas para viver por nós, para viver a vida humana da forma como ela foi originalmente projetada por Deus para ser, no Jardim do Éden. E como era essa vida? Era uma vida de perfeita e constante comunhão, de alegre e total dependência do Pai. E aqui, uma quebra de expectativa é capaz de transformar a nossa visão sobre a nossa própria humanidade. A vida de oração de Jesus não diminui de forma alguma a sua divindade. Pelo contrário, ela exalta a sua perfeita humanidade. Ao se encarnar, ele, de forma voluntária, se submeteu às nossas limitações. Ele sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu dor. E ao fazer isso, ele nos mostrou o caminho. Orar para ele não era uma muleta para a sua humanidade. Era o sistema respiratório dela. Era o respirar constante da presença do Pai. A autossuficiência, a ideia de que podemos viver sem Deus, é que é a doença, o resultado da queda. A dependência, expressa em oração, é o estado original e glorioso para o qual todo ser humano foi criado. Compreender isso nos convida a uma mudança radical de percepção sobre a oração. Somos convidados a parar de ver a oração como um dever pesado ou como um sinal da nossa fraqueza e da nossa necessidade, e a começar a enxergá-la como o nosso maior privilégio. O privilégio de termos um canal direto de comunicação, de amor e de dependência do nosso Criador. Um privilégio tão glorioso que o próprio Filho de Deus, ao se fazer carne, fez questão de modelar para nós, a cada dia de sua vida na Terra. Pense nesta poderosa analogia. Uma planta não busca a luz do sol porque ela é fraca ou defeituosa. Ela busca a luz do sol porque ela foi perfeitamente projetada para viver da luz. A fotossíntese não é um sinal de sua fraqueza, é o sinal de sua saúde. Da mesma forma, a oração é o ser humano se voltando para o sol da justiça, que é Deus. Nós não oramos porque somos defeituosos. Nós oramos porque fomos criados para viver da sua luz, da sua presença, da sua comunhão. E quando oramos, não estamos agindo como seres caídos. Estamos, finalmente, agindo como os seres humanos que Deus, desde o princípio, nos sonhou para ser. A terceira razão pela qual Jesus orava nos leva ao jardim mais sagrado e mais agonizante de toda a história humana. E ela fala diretamente à nossa dor, à nossa luta interna mais comum, o conflito entre aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus e aquilo que a nossa natureza humana, com todos os seus medos e desejos, quer. É a sensação de que, por vezes, a nossa vontade está em guerra com a vontade de Deus. O princípio bíblico que nos ilumina aqui é a oração de Jesus no Getsêmani. O Filho de Deus, sabendo que a hora de sua crucificação havia chegado, se ajoelha e, com uma honestidade que nos quebra, ele ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ele não finge, ele não esconde o desejo humano de evitar a dor, a tortura, o abandono, mas na mesma respiração, ele completa a oração com o maior ato de submissão que o universo já testemunhou. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aqui, uma revelação contra-intuitiva sobre as duas naturezas de Cristo nos enche de uma admiração reverente. O Getsêmani é o vislumbre mais claro que temos das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, operando em perfeita e misteriosa harmonia. A sua vontade humana, com seu instinto natural e puro de autopreservação, recua diante do horror da cruz.
E a oração é o lugar sagrado onde ele, como o homem perfeito, o nosso representante, submete voluntariamente essa sua vontade humana à vontade divina do Pai, uma vontade com a qual ele, como Deus Filho, sempre esteve em perfeito e eterno alinhamento. A oração foi o campo de batalha e, ao mesmo tempo, o lugar do abraço entre essas duas vontades. Jesus, em sua agonia, nos modela a oração do Getsêmani, um caminho para a nossa própria luta e para a nossa própria rendição. Ele nos ensina que podemos e devemos ser brutalmente honestos com Deus. Podemos derramar diante dele os nossos medos mais profundos e os nossos desejos mais verdadeiros. Podemos dizer: Pai, a minha vontade é esta, o meu medo é este. Mas a oração só se completa, só se torna uma oração de fé, quando nós, como ele, em um ato de confiança, concluímos com o ato de rendição. Contudo, Senhor, que a tua vontade, e não a minha, prevaleça. E essa rendição nos liberta do fardo de termos que fazer a nossa vontade funcionar a todo custo. Pense nesta poderosa metáfora da forja. A nossa vontade humana é como uma barra de metal, forte, rígida e, por vezes, inflexível. A vontade de Deus, com todo o seu propósito de nos santificar, é como o fogo da forja, e a oração é o ato de, voluntariamente, colocarmos a nossa vontade no fogo, não para que ela seja destruída, mas para que ela seja aquecida, amolecida, e então, pelas mãos do mestre ferreiro, seja moldada, golpe a golpe, na forma perfeita e gloriosa da vontade do Pai. A oração é onde o nosso querer se rende ao querer de Deus. A quarta razão pela qual Jesus orava é um ato de puro amor e de paciência de um mestre para com os seus alunos. E ela fala diretamente ao nosso bloqueio, à nossa dor de, muitas vezes, não sabermos como orar corretamente. Nós nos ajoelhamos, mas as palavras parecem vazias. A nossa mente vagueia, e a insegurança de não estarmos fazendo certo nos impede de aprofundar a nossa comunicação com o Pai. Nós sentimos que nos falta um guia, e os próprios discípulos sentiram essa mesma dor. O princípio bíblico que nos abre esta porta está em Lucas, capítulo 11. Depois de ver Jesus orando, um de seus discípulos, maravilhado e sedento, faz um pedido que revela o anseio de todo o coração que deseja mais de Deus. Ele diz: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles viram algo no poder, na autoridade e, principalmente, na intimidade da vida de oração de Jesus que eles desesperadamente queriam para si mesmos. Eles não pediram para aprender a fazer milagres. Eles pediram para aprender a orar como ele orava. E aqui, uma quebra de expectativa nos mostra a natureza do ensino de Jesus. Ele não lhes deu uma fórmula mágica, uma reza a ser repetida de forma mecânica. Ele lhes deu um modelo de relacionamento, que nós conhecemos hoje como o Pai Nosso. Mas mais do que isso, Jesus orava publicamente não para se exibir, mas para nos dar um roteiro vivo. A sua vida inteira de oração foi uma demonstração prática de como nós deveríamos viver. Ele nos ensinou, com o seu exemplo, que a oração verdadeira envolve solitude, quando ele se retirava para o monte, que ela envolve perseverança, como na parábola da viúva insistente, e que ela envolve uma fé que crê que já recebeu o que pediu. A palavra nos convida então a uma aplicação prática que pode transformar a nossa vida de oração. Somos convidados a usar os 4 evangelhos como o nosso grande manual de oração, a ler a vida de Cristo não apenas em busca de suas obras, mas em busca de sua comunhão com o Pai. Somos convidados a observar quando Jesus orava, antes de grandes decisões, como a escolha dos 12, como ele orava, com uma intimidade que o permitia chamar a Deus de Abba, Papai, e pelo que ele orava, não por suas próprias vontades, mas pela vontade do Pai e pela proteção de seus discípulos. E com um coração de discípulo, somos convidados a buscar imitar o nosso Mestre. Pense nesta poderosa analogia do aprendiz. Nós somos como aprendizes no ateliê de um grande pintor, e nós não aprendemos a pintar apenas ouvindo teorias sobre cores e sobre a luz. Nós aprendemos principalmente observando o mestre trabalhar, vendo como ele mistura as tintas, vendo como ele segura o pincel,
vendo a paixão e a técnica em cada um de seus movimentos. A vida de oração de Jesus, registrada nos evangelhos, é a nossa demonstração ao vivo, é o nosso tutorial perfeito. É o Mestre nos mostrando na prática como se pinta a obra de arte de uma vida de comunhão com Deus. A quinta razão pela qual Jesus orava nos leva a um dos lugares mais sagrados e consoladores de toda a Escritura, e ela fala diretamente à nossa dor, à nossa sensação de fraqueza e de solidão em nossa jornada de fé. Ela fala àqueles dias em que nos sentimos sozinhos na batalha contra o pecado, contra a dúvida, contra o desânimo, e sentimos que as nossas próprias orações não têm força suficiente para nos sustentar. É na noite antes de sua crucificação que Jesus nos dá o princípio bíblico, a mais clara demonstração de seu papel como nosso intercessor. No Evangelho de João, capítulo 17, nós temos o privilégio de ouvir a sua oração sacerdotal. Ele ora ao Pai, especificamente, pela proteção e pela santificação de seus discípulos que estavam com ele. Mas então, no versículo 20, ele expande a sua oração através dos séculos. Ele atravessa o tempo e nos inclui. Ele diz: "E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim." Naquela noite de agonia, antes de ir para a cruz, Jesus estava orando por você. E aqui, uma quebra de expectativa gloriosa muda a nossa realidade. Naquela oração, Jesus não estava apenas orando como um homem para Deus. Ele estava orando pelo homem, diante de Deus. Ele estava ativamente cumprindo o seu papel eterno de nosso grande sumo sacerdote, o mediador entre Deus e os homens. E a notícia mais gloriosa de todo o Evangelho é que ele não parou. A carta aos Hebreus, no capítulo 7, nos dá esta certeza inabalável, dizendo que Jesus vive sempre para interceder por eles, por nós. A palavra nos convida então a uma mudança radical de perspectiva que pode nos trazer um profundo descanso. Nos momentos em que você se sentir fraco demais para orar, quando as palavras não saem, quando a sua fé parece pequena, a fé nos permite lembrar desta verdade gloriosa. Jesus está, neste exato momento, na sala do trono celestial, orando por você. A sua salvação e a sua perseverança na fé não são mantidas em última análise pela força das suas orações, mas pela eficácia da intercessão incessante e perfeita do seu Salvador. Pense nesta poderosa metáfora jurídica. Em nosso coração, nós sabemos que temos um acusador, Satanás, que dia e noite aponta as nossas falhas e os nossos pecados diante do trono de Deus. Mas a boa notícia é que nós temos um advogado de defesa infinitamente mais poderoso, e ele está assentado à direita do juiz. E a defesa de Jesus não consiste em argumentar que nós somos inocentes, pois não somos. A defesa dele consiste em apresentar ao Pai as suas próprias mãos e os seus pés perfurados, como a prova do pagamento completo e final por toda a nossa culpa. E a sua intercessão por nós não é um pedido, é uma declaração de que a dívida já foi paga. E é por isso que podemos viver em paz. A sexta razão pela qual Jesus orava é um princípio vital para a nossa própria vida. E ela confronta o nosso bloqueio, a nossa tendência humana de nos lançarmos ao trabalho, ao serviço e ao ministério, com a nossa própria força, com o nosso próprio entusiasmo, apenas para no final acabarmos esgotados, frustrados e com a sensação de que, apesar de todo o nosso esforço, produzimos poucos frutos que permanecem. Mas o princípio bíblico que vemos no padrão da vida de Jesus nos mostra um caminho diferente. A oração, para ele, sempre precedia o poder e a decisão. O Evangelho de Lucas nos conta que, antes de tomar a decisão mais importante de seu ministério, a escolha dos 12 homens que mudariam o mundo, Jesus passou a noite em oração a Deus. O Evangelho de Marcos nos diz que depois de um dia exaustivo de curas e milagres, ele se levantou de madrugada quando ainda estava escuro e foi para um lugar deserto e ali orava. A comunhão com o Pai não era uma recompensa depois do trabalho, era a preparação para o trabalho. E aqui, uma quebra de expectativa sobre a humanidade de Cristo nos ensina sobre a nossa própria. Mesmo sendo Deus, Jesus, em sua encarnação, escolheu operar em total e absoluta dependência do poder do Espírito Santo. A oração
Era o canal, a conexão direta, pela qual ele se mantinha perfeitamente alinhado com a vontade e com o poder do Pai para cada momento de sua vida. Ele não usou a sua divindade como um código de trapaça para evitar o processo da dependência humana que ele veio nos modelar. Ele nos mostrou que o poder para o ministério não brota do nosso talento ou da nossa força, mas da nossa conexão com a fonte. O modelo de Jesus nos convida, então, a uma aplicação prática que pode revolucionar a nossa forma de servir. É um convite a começar o nosso dia, ou o nosso grande projeto, não com a ação, mas com a conexão, a trocar a ansiedade do eu preciso fazer, eu preciso resolver, pela paz do eu primeiro preciso ouvir. A clareza para a direção, a sabedoria para a decisão e o poder para a tarefa não nascem de nosso esforço, mas transbordam de nossa comunhão com o doador da tarefa. Pense nesta poderosa analogia. Nós somos como uma ferramenta elétrica, criada para um propósito específico. Uma furadeira, por mais potente e bem projetada que seja, não tem poder algum se não estiver conectada à tomada. Ela é inútil. A oração é o ato de Jesus, em sua perfeita humanidade, se conectando à fonte de poder infinita do Pai. E ao fazer isso, ele nos mostra que qualquer poder que desejamos manifestar neste mundo, qualquer fruto que desejamos produzir para o reino, precisa vir desta mesma conexão vital. Sem a oração, nós somos apenas ferramentas bonitas, mas desligadas da tomada. A sétima e última razão pela qual Jesus orava nos revela uma das estratégias espirituais mais poderosas e negligenciadas. E ela fala a nossa dor, a nossa sensação de sermos por vezes uma vítima passiva das circunstâncias, dos ataques e das tentações, sem sabermos como lutar de uma forma que seja verdadeiramente eficaz. O princípio bíblico que nos mostra Jesus como o nosso grande general de guerra espiritual está em uma conversa que ele teve com Simão Pedro, em Lucas, capítulo 22, e é uma das passagens mais reveladoras sobre o mundo espiritual. Jesus se vira para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, para vos peneirar, como trigo. E então, vem a estratégia do nosso mestre. Ele diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E aqui, uma quebra de expectativa nos mostra qual é a nossa arma de guerra mais eficaz. Jesus não disse: mas eu já repreendi Satanás por você. Ele não disse: mas eu já te dei uma força extra para você não cair. A primeira e principal arma que Jesus usou para proteger a fé de seu discípulo, diante de um ataque satânico direto, foi a oração, foi a intercessão. Ele antecipou o ataque do inimigo no mundo espiritual e o neutralizou, não com uma demonstração de poder, mas no lugar secreto da oração. Ele venceu a batalha por Pedro antes mesmo que Pedro soubesse que estava em perigo. A atitude de Jesus nos convida a usar a oração de uma forma nova, não apenas como uma arma de defesa, mas como uma poderosa arma ofensiva. Somos convidados a orar por nossos entes queridos, por nossos filhos, por nosso cônjuge, não apenas por suas necessidades físicas, mas especificamente pela proteção da fé deles contra os ataques e as peneiras do inimigo. É um convite para aprendermos a orar de forma preventiva, a cobrir com a nossa intercessão aqueles que amamos, vencendo batalhas por eles no mundo espiritual, antes mesmo que a luta se manifeste no mundo físico. Pense nesta poderosa metáfora militar. A oração é como o suporte de artilharia em uma grande batalha. Antes que a infantaria, que são as nossas ações, avance para o combate direto, a artilharia, que é a nossa oração, já foi lançada à distância. Ela amacia o terreno, ela enfraquece as defesas do inimigo, ela prepara o caminho para a vitória. Muitas de nossas batalhas na vida são perdidas, não porque não agimos direito no campo de batalha, mas porque entramos no campo de batalha sem a cobertura da oração. Jesus nos ensina que a verdadeira linha de frente de toda e qualquer luta espiritual não está no mundo visível, mas no lugar secreto da oração. E assim, ao final da nossa jornada pelo lugar secreto da oração de Jesus, o que nós encontramos? Nós descobrimos que a sua vida de oração era um diamante de muitas facetas, cada uma delas brilhando com uma luz diferente. Vimos a sua oração como uma expressão do amor eterno da Trindade,
Vimos como um modelo da perfeita e dependente humanidade que fomos criados para ter. Vimos como uma aula prática para os seus discípulos. Vimos como um ato de submissão de sua vontade humana à vontade do Pai. Vimos como o exercício de seu papel de nosso sumo sacerdote e intercessor. Vimos como a sua fonte de poder para o ministério. E vimos como a sua principal arma de batalha espiritual. A verdade libertadora, a resposta para a nossa pergunta inicial, é que a vida de oração de Jesus não é, de forma alguma, um quebra-cabeça teológico ou uma contradição. Pelo contrário, ela é a prova mais gloriosa e mais bela de que ele era, ao mesmo tempo e em sua plenitude, perfeitamente Deus, vivendo em uma comunhão ininterrupta com o Pai, e perfeitamente homem, vivendo em uma dependência absoluta do Pai, e que essas duas naturezas, a divina e a humana, existiam nele em uma harmonia perfeita e sem pecado. A sua vida de oração não diminui quem ele é. Ela revela quem ele é em toda a sua glória. O convite final desta nossa jornada, então, é para que nós paremos de ver a oração como uma obrigação religiosa, como um fardo pesado, ou como um sinal da nossa fraqueza. É um convite para que comecemos a enxergá-la como Jesus a via, como o ar que a nossa alma respira, como o lugar da mais profunda intimidade, como a fonte de todo o poder, como a estratégia de toda vitória, e como o maior e mais precioso privilégio da nossa existência, como filhos e filhas de Deus. E para selar esta verdade em seu coração, vamos encerrar com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ensine a orar, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos. Espírito de Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos abriu uma janela para o coração de Jesus. E nós te pedimos, ensina-nos a orar como ele orou. Que possamos encontrar na oração, não apenas as respostas que tanto procuramos, mas principalmente a presença daquele que é a própria resposta para todas as nossas perguntas. Que a oração se torne para nós, a partir de hoje, menos um monólogo de nossas necessidades e mais um diálogo de amor com o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém.